Podemos começar. Que bom. Bom, então, boa tarde a todos. Né? É um prazer estar aqui de volta. Né? Já tivemos uma primeira parte da discussão dos editais da SGA, né? E conto com a presença de vocês. Lembrando que lá no YouTube vocês podem colocar suas questões, dúvidas, sugestões para esta parte também. Né? Agora, à tarde, nós vamos estar comentando um pouco dos projetos que foram apoiados no segundo edital da SGA, né, desse ano, que visava ações de manejo em reservas ecológicas nos campi da Universidade de São Paulo. Nós tivemos aí 6 projetos, né? Foram 6? 6 projetos aprovados, portanto, nós vamos estar ouvindo um pouco sobre esses projetos, os objetivos. Veja, como eles foram aprovados esse ano, possivelmente, né, não há grandes resultados, mas esse não é o ponto, né? O ponto é que vocês e todos nós possamos ter um conhecimento maior daquilo que está sendo desenvolvido junto à Universidade de São Paulo e, particularmente, com o nosso maior patrimônio, né, que são nossas reservas ecológicas. Né? Lembra a todos que 30% da área da Universidade de São Paulo é constituído de reservas ecológicas. Então, isso é um patrimônio muito importante e muito precioso para todos nós. Dito isso, né, vou passar a palavra para a professora Fernanda, que é quem vai estar sharing the session, né, liderando a sessão de hoje à tarde. Professora Fernanda, por favor. Obrigada, professor Tércio. Boa tarde a todas e todos. Então, vamos dar início a essa segunda parte agora com as ações de manejo em reservas ecológicas. O primeiro projeto que vai ser apresentado é da unidade do Parque Cientec, tendo como coordenador o professor Flávio Augusto Berger, e ele está aqui conosco para apresentar. Podemos então, professor Flávio? Bom, boa tarde a todos. Então, o nosso projeto do Parque Cientec, para quem não conhece, o Parque Cientec é um parque da USP, né? Parque de Ciência e Tecnologia da USP, que é do lado do zoológico e do lado do Instituto de Botânica, no sul do município de São Paulo, divisa com Diadema, e ele faz parte do Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, que é um parque, é uma unidade de conservação da CIMA, da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. Então, nós dividimos essa responsabilidade então, com esses demais órgãos. Então, o projeto é para recuperar uma área de mata degradada por 2 incêndios, na realidade, que ocorreram por queda de balão na década de 90. Então, eu queria começar essa apresentação dizendo que a redação desse projeto e a iniciativa foi dos funcionários administrativos e do setor educativo do Parque Cientec, e queria parabenizá-los, porque são pessoas que nunca tinham feito um projeto. Eles fizeram esse projeto sozinhos e com alguma ajuda minha, que sou diretor, e da professora Suzana, que é vice-diretora, mas grande parte do que foi feito foi iniciativa deles. Né? E estão ajudando a levar o projeto, e eu acho que, a partir de agora, eles mesmos, independente de mudança de direção e tudo mais, eles vão ter a capacidade e a vontade também, a animação para fazer projetos. Então, agradecer muito aos funcionários, em nome da Patrícia, que é a primeira autora aqui, e depois eu vou agradecer aos nossos apoiadores, que eu vou falar um pouquinho a respeito deles. Então, eu tentei passar aqui, por favor, o próximo. Então, aqui dá para ver essa área degradada. O Parque Cientec, se não me engano, tem 50 e poucos hectares, e essa área degradada tem 6 hectares. Ela está parcialmente recuperada daquela época para cá, mas grande parte dela ainda é ocupada por espécies invasoras, como esse gênero de samambaia, um Pteridium, a espécie, na verdade, é um Pteridium aquilino,
né, que é uma espécie invasora, e outras espécies que eu vou mostrar rapidamente em seguida. Então, esse é o primeiro objetivo, é recuperar essa área. Então, por favor, no próximo. Um segundo objetivo é recuperar uma área menor, que vocês estão vendo aqui apontada pela seta, que a gente chama de meliponário, nome meio errado, assim, porque é uma área, na verdade, mas é onde tem alguns meliponários, que vocês podem ver na foto da direita, e a ideia é que todo projeto tenha uma integração com a recuperação também das abelhas nativas em ferrão, né, que deveria ocorrer no Parque Centec, e então essa integração a gente vai mostrar nesse local. Então, esse local que é menor e próximo das edificações vai ser utilizado para levar escolas públicas e outros cursos e falar do projeto como um todo, né? Mas mostrando aqui nesse ponto, porque é difícil, demorado também, perigoso, ir até a área da recuperação maior, com alunos, porque ela é bem interna na mata, né? Então, essa área seria isso. Uma terceira, ainda no outro slide, um terceiro objetivo é instalar placas, né, indicando a legislação aplicada nas divisas do parque, porque as pessoas nem conhecem, na realidade, o que é um parque, não sabem para que serve aquilo e nem quais as regras relacionadas àquilo. Então, isso é essencial. Então, no próximo, por favor. Então, as atividades desenvolvidas, o principal foi tentar conseguir alguém que fizesse o projeto, né, e uma empresa para fazer o projeto. E nós tivemos um susto, que a empresa que trabalha dentro do PEF, né, que é a BR Consultoria Ambiental, nos apresentou um projeto de R$2 milhões. E aí deu um desespero, não conseguiremos fazer. Outras empresas, como a Secretaria de Arquitetura, ela apresentou um projeto só para elaborar o projeto, R$62 mil. E aí, nesse desespero, a gente começou a procurar pessoas da USP e pedir auxílio, né, para fazer a coisa mais caseiramente. E aí nós conseguimos, primeiro, uma conversa com a professora Patrícia Iglesias, que é atualmente diretora da CETESB, e ela nos deu várias ideias e falou que o custo estava muito além do que seria esperado. Nós conseguimos falar também com a professora Cidinha, né, nossa querida pró-reitora de Cultura e Extensão, e a Cidinha nos disse que daria para utilizar o dinheiro que vem do estacionamento zoológico, né, que é bem maior do que a gente tem ao redor de 4 milhões ou 5 milhões, né, em caixa, então daria para fazer o projeto, né? E enquanto isso a gente foi tentando, e uma terceira pessoa que nos ajudou foi a Márcia Mauro, que é engenheira florestal, trabalhando no CPUSP, e conseguiu essa empresa Brauna Projetos e Paisagismo, que fez o mesmo projeto que estava orçado em 62 mil por R$8.900. E isso foi feito, né? E enquanto isso a gente foi falando com outras pessoas e tentando outras alternativas. Por favor, próximo. Desculpa, eu já apertei de novo. Uma coisa que a gente fez foi pedir para a professora Juliana Otza, que é botânica, para compilar a lista das espécies arbóreas do Parque Centec, para saber o que poderia ser plantado e o que não poderia ser plantado. São 7 minutos. Então, no próximo, por favor. E outra coisa foi chamar o professor Ricardo Rodrigues da Exalc, que é um dos maiores especialistas, né, em recuperação ambiental florestal, e ele realmente deu uma contribuição fantástica. Eu aprendi muito com ele em pouquíssimo tempo que ele esteve lá. O Ricardo é uma pessoa incrível, assim, e ele está nos ajudando, realmente se dispondo a vir de lá até aqui para nos ajudar, é fantástico. E eu agradeço muito a todos e ao Ricardo especialmente.
E ele chegou na área degradada, aqui dá para ver o Ricardo na foto da esquerda. A segunda foto é um conjunto aí de trepadeiras, né, e plantas não lenhosas. Ele tirou essas trepadeiras e aparece o que está na terceira foto, que é uma muda. Né? Então, ele falou, olha, as mudas já estão aqui, vocês não precisam plantar, vocês só precisam fazer um manejo e tirar as trepadeiras. E nos indicou como até as árvores à direita, né, estão cobertas de trepadeira. Então, esse manejo tem que ser feito, inclusive, nas árvores. Então, simplesmente, esse manejo seria o suficiente. Eu, como biólogo marinho, né, não tenho essa visão. Então, foi um aprendizado realmente muito interessante naquele momento. E ele falou também que o preço cairia muito. Né? O último preço dado nesse projeto que eu falei, que ficou pronto, ficou em R$400 mil. Né? E agora o Ricardo está reavaliando. Então, no próximo, né, por favor, a gente está com esse projeto pronto, né, à esquerda aqui, mas a gente modificou esse projeto em função do que o Ricardo falou, eu mesmo modifiquei com algum auxílio. E, na realidade, o que a gente vai fazer é etapa 1. Etapa 2, que é a de plantio, talvez seja necessário, mas não vai ser nem UESA dessa vez. E a etapa 1 é a roçada manual direcionada. A gente deixou outra etapa no projeto, mas não vai ser licitada. Então, essa roçada vai durar 30 meses, né, com controle manual dessas espécies competidoras, né, e adubação ao redor das árvores jovens, após o controle manual, com um adubo de liberação lenta. Né? A gente refez o projeto, mandou para o Ricardo. O Ricardo é bastante ocupado, né? E isso aí está demorando um pouquinho para ele conseguir ver, mas ele está falando sempre com a gente, pedindo até desculpa pela demora. Mas assim que isso for visto, então, no próximo... Bom, enfim, no próximo slide tem uma outra coisa que a gente fez nesse período, foi esse guia de plantas notáveis do Parque Centec, que vai ser útil na parte de educação. A própria Juliana que fez, né, com vários outros autores, e minha colaboração parcial. E isso vai ser útil, então, quando a gente começar a trabalhar com uns alunos de escola pública. Né? Então, no próximo, por favor. Então, as próximas etapas, ultrapassei o tempo, estou em 10 minutos, mas é o último slide. Em dezembro, a gente está fazendo essa revisão final do projeto com o Ricardo e dos valores, que o Ricardo que vai saber exatamente qual vai ser a proposta na licitação. Em janeiro, abrindo a tesouraria, a gente quer enviar esse projeto para licitação para a etapa 1, né, aproveitando que a professora Cidinha ainda vai estar na reitoria. Né. Após o início do processo de licitação, se tudo der certo, a gente vai comprar essas placas indicativas, né, e já estão orçadas, tudo mais, para começar a instalar. Mas eu queria ter certeza que o objetivo principal do projeto vai ser cumprido antes de comprar essas placas e gastar o dinheiro desse já. E em março vão começar as visitas. São 42 escolas do entorno do Centec, a princípio, e eu estou pensando num curso para professores, que aí envolveria professores da cidade de São Paulo inteira. Né? Então, a ideia básica é essa, que deu para falar, 11 minutos e 36 segundos. Agradecer o apoio financeiro da SGA e da PRCEL agora também, e o apoio técnico do Ricardo, da Juliana, da Márcia e da professora Patrícia. Isso, muito obrigado. No último slide tem meu e-mail. Obrigado aí. Obrigada, professor Flávio. Além de inspirador, o caminho aí das pedras, né? Que é bom a gente compartilhar tudo isso, que a gente sabe que são demandas aí bem desafiadoras, né? Vou passar, então, agora a fala para o próximo projeto. É o projeto da PUSP Fernando Costa. Tem como coordenador o professor Arlindo. E quem vai apresentar é a Edineli. Edineli. Olá, vou abrir aqui então para apresentar desde aqui. Só um minutinho, uma guia. Se você quiser, eu estou com ele aberto aqui, Edineli. É que eu fiz também alterações agora. Vamos lá. Então, está aqui. Vocês estão enxergando?
Sim. Ok. Então, novamente, obrigada pela oportunidade de apresentar aqui os projetos da Prefeitura. Eu estou representando o professor Arlindo, que está no compromisso, então não pode estar aqui com vocês, conosco. Então, eu vou apresentar os resultados parciais desse projeto de preservação da biodiversidade nas reservas ecológicas do campus da USP em Pirassununga, Fernando Costa. O professor Tércio falou que a USP tem 30% das suas áreas como reservas, né? No campus de Pirassununga é quase 40%, especificamente naquele local de reservas ecológicas. A gente vai falar um pouco sobre acontecimentos ocorridos nesse ano, que afetaram diretamente a reserva e que impactaram nesse nosso projeto e no andamento dele. Então, a equipe é formada pela Prefeitura, na divisão da DV Agro, e teve como apoio docentes da FZEA e também o professor Ricardo Rodrigues da Exalc. Então, o projeto base foi um projeto apresentado à SGA em 2013 e aprovado, então, só que na época não houve verba para dar andamento. É um projeto que chama Controle de Cipós em Área de Reserva Legal, do campus USP de Pirassununga, e teve como autora a professora Maricela Gaglianoni de Moro, da FZEA. Tem apoio também do grupo de Fauna e Flora, do projeto do Plano Diretor Socioambiental do campus. A responsabilidade técnica foi assinada pelo agrônomo do campus, o senhor Eduardo Ferraz, e tem consultoria dos professores da Engenharia de Biosistemas, o professor Fabrício Rossi e a nossa querida Tamara, que está aqui conosco. E tivemos uma ajuda, um apoio, uma orientação fundamental também do professor Ricardo Rodrigues, que sempre esteve muito disponível e gentilmente nos atendeu. Eu não o conheço pessoalmente, mas nas comunicações ele foi sempre muito prestativo e, nossa, disponibilizou material, bibliografia. Se não fosse ele, o projeto talvez não poderia ter sido fechado a tempo para nós enviarmos para o edital. A execução da Divisão de Produção Agropecuária, da DV Agro, da PUSP, e os objetivos são dois. Um é proteger a biodiversidade das áreas de reserva ecológica, que, como a gente falou, é quase que 40% do campus. E aí, dos objetivos era proteger a nossa reserva dos incêndios, né, através da manutenção dos aceiros, né, porque na época de secas é muito fácil pegar fogo, e foi o que aconteceu durante esse ano. E também fazer um controle das espécies florais superabundantes, que no caso são gramíneas, como braquiária, trepadeira, cipós e bambus, que tem uma infestação bastante grande nas áreas de reserva. Então, esse manejo das espécies florais superabundantes também será avaliado através da dinâmica de regeneração natural, para avaliar essa intervenção e sua efetividade. Aqui a gente tem algumas imagens, né? Então, dos cipós e bambus, né? Da presença deles e como eles invadem e competem pelos nutrientes e pela luminosidade nas áreas de reserva. Então, essas são fotos feitas no início, antes de todo o ocorrido. As atividades que foram desenvolvidas foi a manutenção dos aceiros e proteção. Então, isso foi uma atividade que foi realizada. E também já foi feita toda a documentação de autorização, na verdade foi encaminhada a solicitação de autorização aos órgãos ambientais para aprovação do projeto de manejo florestal. Então, são todas assim, passos anteriores à execução de fato, porque a gente precisa da autorização dos órgãos ambientais para poder executar.
o pregão de compra dos herbicidas para controle das gramíneas, ele foi... teve que ser feito uma segunda vez, mas já foi realizado. Então, nessa primeira parte, nesse ano, a gente só conseguiu fazer isso. As próximas etapas, então, agora no primeiro semestre de 2022, está programada o início da retirada das trepadeiras nas áreas, não em toda a área de reserva, mas a gente vai fazer na Mata da Associação e na área da Mata da Santa Maria. Então, são projetos pilotos para a gente avaliar a efetividade das ações, fazer o registro fotográfico e poder fazer essa avaliação da intervenção. Como alguns de vocês já sabem, no segundo semestre a gente teve 2 ocorrências catastróficas de grande impacto nas reservas. Então, o primeiro foi aquilo que a gente queria evitar, o incêndio. Então, teve um incêndio de grandes proporções no nosso campus, que devastou muito da reserva ecológica. Mas logo a seguir veio um segundo evento ambiental, um segundo evento de intempérie, que foi uma microexplosão, explosão de ventos e chuva de granizo. Foi como se fosse um tornado aqui na região, exclusivamente na cidade de Pirassununga, parece que foi focalizado aqui. E acabou que destruiu ainda mais toda a área de reserva. Então, o fogo, ele correspondeu a uma parte, mas a tempestade, ela veio para destruir realmente, não só as áreas de reserva, mas a infraestrutura geral do campus. Então, a gente está ainda se recuperando. Quem visita o campus vê a destruição ainda de árvores derrubadas, de prédios destruídos. Então, foi algo realmente fora de qualquer controle, e todos os esforços, então, da prefeitura foram e estão sendo canalizados para a recuperação do que foi destruído, tanto nas áreas, na infraestrutura do campus, quanto nas áreas de reserva. Então, esse projeto ainda é válido e necessário, por quê? Porque os cipós e as invasoras estão ainda presentes, e o controle deles agora se faz ainda mais importante, porque a gente precisa liberar, então, as espécies arbóreas, para que elas consigam se recuperar e tomar força para voltar a popular as nossas reservas. A concepção do projeto foi da gestão ambiental da prefeitura, com a ajuda do professor Ricardo e com a ajuda dos docentes da FZEA. A fiscalização e a execução desse projeto são, então, da DV Agro, da Divisão Agropecuária da prefeitura, e com o apoio da Superintendência de Gestão Ambiental. Esses são os nossos contatos, e muito obrigada pela atenção. Obrigada, Edneli. Nós acompanhamos aqui de longe, né, esse último episódio aí, com muito pesar, e sabemos que vocês estão aí numa luta muito grande para retomar as questões do campus no geral e também de projetos aí que já estavam em andamento na reserva. Então, a gente também fica feliz que vocês continuaram a caminhar, mas esse desafio realmente foi maior do que se esperava, né? Obrigada, então, Edneli, pela sua apresentação. A gente passa agora, na sequência, para 2 apresentações, né? Uma que tem o coordenador, o professor Durval Neto, da Exalc, diretor, e um que tem o professor Dr. Roberto Arruda, da PUSP, do campus Luiz de Queiroz. E a Ana, então, fique à vontade para fazer a apresentação aí do projeto. Muito obrigada, Fernanda. Então, são 2 projetos, né, que, como na parte da manhã, eles também se integram e compõem aí as reservas ecológicas administradas, né, sob a administração do campus Luiz de Queiroz.
E foram muitas aprendizagens, né? É claro, a prestação de contas, né, hoje é sobre um recorte, né, de um processo, né, desses projetos específicos, mas a gente tem tido, né, a colaboração aí, a presença da SGA durante todo esse processo aí de restauração, né, de conservação das reservas ecológicas aqui do campus. Então, tem sido anos de muitas aprendizagens, né? Então, o campus tem nós temos, né, no campus Luiz de Queiroz, 3 inquéritos civis, né, relacionados aí às questões ambientais, e que passam, então, né, um deles, né, que é um inquérito de longa data, que é de 2003, então, ele passa pela restauração das áreas de preservação permanente. São 3 temas, então, são as áreas de preservação permanente, os resíduos químicos, né, e o esgotamento sanitário do campus. E, felizmente, nesse momento, foram restaurados também com recursos da SGA, né, a gente vai até passar um vídeo ao final, os 7 hectares que faltavam para finalização desse termo de ajustamento de conduta referente a esse inquérito civil de 2003. Então, para nós, aí é um momento, por isso que a gente falou, né, um momento muito festivo aí. Então, nós tivemos a presença do Ministério Público, né, uma consulta ao Ministério Público no final de novembro, né, para perguntarmos, né, quais seriam os trâmites, né, para a finalização desse TAC, e a gente ficou bastante feliz, né, com a presença dos diversos especialistas do campus, né, apresentando toda essa trajetória, e com o Ministério Público também, a promotora que veio, ela ficou bastante sensibilizada, muito feliz, né, com todo esse processo que ocorreu e, de certa forma, né, mobilizando a comunidade, gerando aí pesquisa, ensino, extensão e gestão, né, ambiental aí para todo o campus, né, e contribuição aí para os demais campos. Então, nós temos também um outro inquérito civil, né, ligado a carrapato e febre maculosa, mas que também tem, de certa forma, uma conexão aí com as reservas ecológicas, né, e um outro inquérito civil também que tem sido apoiado pela SGA, que é a questão da travessia dos animais, né, e a redução de atropelamentos. Então, tem sido de muitas aprendizagens. Eu acho que a primeira delas foi a própria instituição entender que são, né, eram e são processos necessários e que a gente tem que ter esse enfrentamento, né, e envolver a comunidade, né, como forma de aprender com todo esse processo. Então, acho que a gente tira aí grandes lições, né, e tem tirado, e a gente quer que esse processo aí de aprendizagem, né, de gestão ambiental, seja cada vez mais inerente à instituição. E aí a gente tem, né, os especialistas, o professor Ricardo, o professor Miguel, o professor Pedro, o João Carlos, e tantos outros especialistas que têm tentado trazer, né, sempre essa coerência, né, para as questões ambientais do campus. E o recorte que a gente dá, então, nesse edital, né, da SGA de 2021, foi numa área aqui do campus, né, numa bacia, né, nós temos o privilégio de termos uma bacia aqui dentro, uma microbacia, né, inteira aqui dentro do campus, que é a do Monte Olimpo, né, que tem em torno de 190 hectares. Então, tem uma série de projetos, né, em torno aí desse processo. Então, um deles é a contenção de resíduos para a recuperação da microbacia, né, em campus universitário, e outro é referente, então, à água e reservas ecológicas. Então, eles integram esse plano participativo dessa microbacia que se encontra aqui no campus. Então, ele é coordenado, né, então, também por diversos grupos, né, a gente colocou formalmente o professor Durval, né, e o professor Roberto, que são grandes entusiastas e que têm firmemente, né, apoiado e se manifestado e tem corrido atrás de recursos, né, para trazer a adequação ambiental do campus. E a gente tem também uma série de grupos, né, o próprio plano diretor, as comissões que são muito atuantes, os grupos que se formaram ao longo dessa trajetória aí de 17 anos, né, de adequação ambiental do campus. Então, tem uma participação muito grande aí de estudantes, de funcionários, de docentes e toda a comunidade. Pode passar, Tamara, por favor. Bom, então, o objetivo do projeto de resíduos, né, de redução de contenção de resíduos, né, na bacia, ele tem como objetivo, então, contribuir para a restauração dessa microbacia no campus, promover a redução dessas fontes poluidoras, né, que vem da rodovia Luiz de Queiroz, a SP-304, e reduzir os impactos da bacia, e também
fortalecer a relevância, né, da conservação dessa bacia para a dinâmica ecológica, dessa reserva que nós temos no campus. E o outro projeto, né, referente à água, que está também dentro dessa microbacia, então é o monitoramento da qualidade e quantidade de água a jusante, né? Então a gente quer ver como é que todo esse processo de restauração ele impacta a qualidade de água. Então a instalação de um vertedor, né, em uma das lagoas do campus. Pode passar, por favor. Então, o investimento foi da ordem de 130 mil, né, para os 2 projetos, sendo 100 para o projeto de contenção e 30 mil para a instalação do vertedor. Mas tem as contrapartidas, né? A gente imagina que, pelos cálculos, né, que a gente tem até agora, que seja pelo menos o dobro aí de contrapartida da Exalc e da Prefeitura do campus. Bom, só para a gente ter uma ideia aí dessa microbacia, quando a gente fala aqui em Campos Luiz de Queiroz, né, a gente está falando estou falando nesse momento do campus de Piracicaba, né? Então, são 2 fazendas, a Fazenda São João da Montanha e a Fazenda Areão. Então, em torno aí de 807 hectares. E nós temos aqui nesse campus 255 hectares de reserva ecológica, isso sem contar, né, as estações experimentais que estão em outras localidades. E para a gente localizar, então, o que está em verde são as áreas aí restauradas, né? E esse azulzinho aí é a localização de onde vai estar o vertedor, a instalação, e o roxinho é a intervenção, então, para a redução de resíduos que vem da SP-304. O professor Tércio esteve aqui, né, visitou com a gente esse local, né, e acompanhou de perto aí a atividade. Pode passar, por favor, Tamara? Então, aí tem, né, uma foto, né, a gente sempre tem tentado, né, desde a pandemia, aí, organizar essa equipe para fazer, né, esse trabalho, e tem sido um trabalho de articulação muito interessante, envolvendo o pessoal da pecuária, da agricultura, da pecuária do campus, né, da área ambiental, da área florestal, né, então, são diversas... É uma equipe multidisciplinar aí para atuar, né, nessa questão. Então, para nós, isso está sendo bastante interessante, né, na construção aí, na implementação desse processo. Aí, então, todo o resíduo que chega, né, da rodovia, então, já foram construídas diversas possibilidades de obra, mas agora a gente tem um projeto para uma solução mais definitiva, né, nesse processo. Então, nesse momento, nós temos o memorial descritivo pronto para os projetos, né, os orçamentos, e nós estamos em fase da contratação do projeto executivo, que vai ser feito, está na fila dos projetos, né, e a execução da instalação, tanto do vertedor quanto do processo de retenção dos resíduos, vai ser executada em meados de 2022. Então, está na fila aqui para licitar nesse momento. Pode passar, por favor. E tem também a autorização da EE, né, da CETESB, para que essa intervenção possa ser feita. Como nós temos outras intervenções nessa microbacia com relação à água, então isso também, nós consultamos isso, então é necessário fazer o licenciamento, né, para essa intervenção. Então, todo esse processo, quem está cuidando é a divisão do espaço físico aqui do campus, junto, né, com todo um grupo de trabalho que cuida da regularização ambiental do campus, que é coordenada também pelo João Carlos, que está aqui com a gente. João, fique à vontade para complementar também. Bom, rapidamente, com relação a esse processo de intervenção de resíduos, então, aí essa imagem, né, à esquerda, então, a rodovia que passa, né, aqui, margeando o campus, então, nós temos mais para cima aí a lagoa, né, uma das lagoas situadas aqui nessa microbacia, e o resíduo, então, que vem, né, uma fonte de poluição difusa, né, que vem para o campus, mas que tem causado todo um impacto aí, né, de sedimentação, de mobilidade de solo e assim por diante. Então, o projeto que foi feito, então, é a criação, então, ele tem toda uma infraestrutura, né, para ser instalado, acho que dá para ver aí em diferentes níveis, né, então passa aí primeiro pela dissipação de energia, porque quando vem as enxurradas, ela vem muito forte, então tem que ter um processo aí de dissipação de energia, depois tem uma bacia de decantação, né, que ela é um pouco mais funda, e depois tem uma bacia uma caixa de separação. E do lado, esse azulzinho aí, esse maior, Tamara, não sei se dá para mostrar, mais à direita, então aí tem um reservatório, então ele tem um ladrão, e aí a água que sai depois limpa, ela volta lá, a água tratada vai voltar para a lagoa. Então,
esse projeto é que vai ser implementado com esse recurso transposto pela SGA que vai ser complementado pelo campus. Pode passar o próximo, por favor? E o do vertedor, então, ele vai ser instalado a jusante, né, para medir a qualidade da água. Então, é um sistema como esse aqui, que o professor, um professor do Departamento de Ciências Florestais, que está cuidando, né, que cuida da questão de água, o professor Silvio, que está cuidando dessa parte com a gente. Então, é uma estação linimétrica, né, então, para medir a vazão de água. Então, tem um sensor que vai fazer toda essa medição. Então, a gente espera aí ter esses indicadores, né, que vão nos ajudar muito aí a medir a qualidade, né, de todo esse processo aí de restauração na bacia. Pode passar. Então, rapidamente, né, as nossas considerações. Então, acho que é um grande sonho do professor Ricardo Rodrigues, né, do Miguel e de tantos docentes envolvidos, docentes, pesquisadores, funcionários, né, estudantes envolvidos nesse processo, é que a gente tenha aqui um modelo de bacia, né, um modelo compartilhado, integrado aí de gestão de bacia hidrográfica, né, são raros, né, acho que esse é um modelo, pelo que a gente tem visto, é um modelo inédito, né, em campus universitário, então a gente espera criar esse modelo de gestão compartilhada, né, considerando todos os usos múltiplos aí dessa bacia. Então, eliminar as fontes de poluentes, possibilitar a recuperação das nascentes, né, que existem, né, nós usávamos água, né, que vinha também dessa microbacia, mas com a restauração disso, né, hoje nós usamos água que é tratada pelo próprio campus, que vem do Rio Piracicaba, mas com a restauração espera-se que nós possamos voltar, né, a utilizar esses mananciais hídricos do próprio campus. Então, para aproveitar o melhor uso, né, das águas produzidas e que vão ser permanecer, né, nesse reservatório. E então fomento as atividades de ensino, pesquisa e gestão, né, que esse processo tem trazido, né, a gente espera trazer mais, né, e o envolvimento, então, dos diversos atores aí, buscando, então, esse modelo de produtividade, né, que tem um dos projetos, né, que a gente vai até submeter para a SGA também mais para frente, que também está dentro desse plano, é de restauração para fins econômicos, né, então, quais são os ganhos de produtividade, quais são os ganhos para agricultura e pecuária que a gente tem com a própria restauração das áreas de APP. E já tem, vai ser defendida agora em janeiro uma dissertação que já traz dados muito importantes e positivos sobre isso, que ela está sendo orientada pelo professor Pedro Brancaleon e pelo professor Ricardo. Então, tem dados interessantíssimos aí desse processo que tem ocorrido no campus. Então, tudo isso, né, gera para nós, né, para a comunidade, a produção de conhecimento e a conservação ambiental. Então, a gente agradece, mas para fechar mesmo, eu peço para a Tamara passar um vídeo para a gente, Tamara, que conta um pouco mais desse processo de restauração. E a gente agradece muito a contribuição, né, a colaboração que a superintendência tem dado. Acho que tem som, Tamara. Desculpa, é que eu que estava com o microfone ligado. Tamara, às vezes é a forma de compartilhar o vídeo, tem que ser por guia e não por... Não ouvindo a parte? Deu certo? Eu não estou ouvindo aqui. Vocês não estão ouvindo? Não. Em geral, precisa ser ali uma guia, quando é vídeo do YouTube. Não sei nem se esse é do YouTube, é? Não. Não, é um vídeo deles. É um vídeo deles. Então, o mídia é bem limitado para quando é vídeo próprio. Mas hoje de manhã tinha som, né? Mas eu acho que era YouTube, não era? Não, era a mesma coisa. Hoje, de manhã funcionou bem. Eu compartilhei tela, né? Tente compartilhar a guia, por favor, Tamara. Talvez nela você consiga. Só um minutinho, vamos ver. Se vai dar certo isso. Deu um paninho.
Deu certo? Tenta pôr o Não deu nada certo. O que Tamara, aconteceu? mas não tem problema. Eu acho que vamos continuar e ao fim a gente apresenta. Tá bom, bem só. tranquilo. A Aninha faz o som por trás. Eu vou tentar. Eu vou Faça aqui. sonoplastia. Sonoplastia, isso. Só um segundo. Se você quiser narrar, Ana. Vamos lá. Então, 2005, né, situação inicial do campus, e aí esse processo gradativo de restauração, né, contamos com apoio da SOS Mata Atlântica, apoio da própria universidade, né, das unidades da Exalc, da prefeitura, dos laboratórios, do GAD, que é um grupo de adequação ambiental do campus, e foi um processo de muita gestão de conflitos, né, pelos diversos usos que tinha o campus, né, para a agricultura, para a pecuária, né, então foi um processo, sobretudo, de diálogo aí com os departamentos. Aí já as mudanças, né, que são bem visíveis, né, e aí chegamos a 2020, que nesse momento, 2021, com a restauração, 2020 e 2021, a restauração dos últimos hectares aí do campus. 7 hectares que faltavam, sendo que 5,5 se encontravam nessa bacia. Então, é isso. Acho que é para a gente se animar bastante, né? Que eu acho que a gente tem, né? A gente não tem, o planeta não tem uma capacidade tão grande de resiliência, né? Mas a gente tem a resiliência de mudar as pessoas, né? As pessoas transformam seus espaços. Então, isso nos anima muito nesse processo. Obrigada, Ana. Ficou legal a narração e você aproveitou o tempo bem aí das suas duas apresentações e a gente reconhece aí o pioneirismo, né, do campus de Piracicaba em várias das ações, né, pelas áreas que atua também há muito tempo, né, por trazer toda essa expertise e também ser muito inspirador para todos nós. Então, muito obrigada, Ana, e vamos à próxima apresentação. A próxima apresentação é da PUSP de Ribeirão Preto, que tem o professor Sérgio de Albuquerque como coordenador. Professor Sérgio, você mesmo vai apresentar, fique à vontade. Ok, novamente boa tarde a todos, principalmente para aqueles que eu não cumprimentei, né? Agradeço a Fernanda aí pela introdução, né? Então, esperar a Tamara projetar. Ah, sou eu mesma, né? Ok. Isso. Ok. Então, esse projeto nosso que foi aprovado pela SGA, intitulado como Área de Interesse Ecológico do Campus de Ribeirão Preto, USP, proposta de sustentabilidade, interdisciplinaridade e indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Próximo, por favor. A equipe ela é composta basicamente por membros aqui da Prefeitura do campus, né? Eu como coordenador, professor Vinícius, que é meu vice, o senhor Antônio Justino, que é técnico agrícola nosso do campus, e o senhor Paulo Barbosa, que é operador de máquinas aqui da seção de áreas verdes do nosso campus de Ribeirão Preto. E a grande maioria da constituição desse grupo, ele é formado por membros do Departamento de Biologia, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras aqui de Ribeirão Preto, né, o professor Tomás, a professora Fernanda, aqui presente, e o professor Danilo Bosco. Os alunos de graduação, são vários alunos aí envolvidos, não vou nomeá-los, mas que têm tido uma participação
muito produtiva no desenvolvimento desse projeto, né? Praticamente eles que têm tocado de uma forma incansável a organização desse projeto, né? E, além disso, a gente tem o professor Carlos, da Escola de Educação Física, Esporte de Ribeirão Preto, uma vez que esse projeto também ele visa não só as questões de manejo, mas as questões de bem-estar físico e psicológico, dentro da nossa proposta. Bom, a área de interesse que nós temos dentro desse projeto é a chamada Floresta do campus da USP de Ribeirão Preto, né? Vocês podem ver aí pela figura, ela é composta por essa área marcada em laranja e pela área marcada em amarela, onde a gente tem uma área de recomposição de aproximadamente 30 hectares, desculpa, e a área amarela, que é uma área que a gente chama de banco genético, que ela possui mais ou menos 45 hectares atualmente, onde é uma área destinada principalmente às atividades de preservação, principalmente em espécies que estão plantadas com certificação ambiental, e uma área de pesquisa para aqueles docentes do campus que têm interesse em estar realizando esse tipo de atividade no local, né? Nosso campus ele possui uma área total de 575 hectares aproximadamente, sendo que nós temos aí uma área total de reservas ecológicas de mais ou menos 170 hectares, e só a floresta, na sua totalidade, ela ocupa 75 hectares. E é uma área que corresponde praticamente a 20% da área verde total da cidade de Ribeirão Preto, só a floresta, sem levar em consideração o restante do campus, que seria os outros 20% aí, dessa área de reserva ecológica total da cidade de Ribeirão Preto. Próximo, por favor. Bom, os objetivos dessa proposta nossa foi principalmente no sentido de promover a educação ambiental da população, não só do campus, mas da população externa ao campus, principalmente da população que vive na periferia do nosso campus, no sentido da preservação ecológica, principalmente, e também da conscientização da importância dessa área para a cidade de Ribeirão Preto. Nós, a exemplo do que já foi relatado para outros campos, principalmente Pirassununga e Exalc, a gente tem aí uma grande problemática, que é a questão dos incêndios, tanto acidentais como os incêndios criminosos, que acontecem com uma certa frequência, né? Em 2011, nós tivemos um incêndio que devastou aí praticamente 80 hectares da área de preservação ecológica do nosso campus, e esse número vem sendo reduzido drasticamente com o passar dos anos, graças ao apoio que a universidade tem dado, e nos últimos anos, principalmente, ao apoio que a SGA vem trazendo aqui para o campus, no sentido de fornecimento de recursos, para que a gente possa fazer a manutenção dessa floresta, dessas áreas de conservação de uma maneira bastante adequada. Então, o último incêndio que a gente tem no nosso histórico foi no início de 2020, né? Foi um incêndio de pequeno porte, que foi provocado por uma pessoa que foi fazer uma reza dentro da mata, né? Acendeu uma vela e começou um pequeno foco de incêndio que rapidamente foi detectado, né? E extinto. E esse ano, graças a Deus, 2021, nós não tivemos nenhum histórico de incêndio no local, né? Visto que essas ações educativas e também as ações realizadas em conjunto do pessoal da nossa de Áreas Verdes, juntamente com a Guarda Universitária, que faz toda a fiscalização dessa mata, tem trazido resultados significativos. Também o objetivo dessa proposta é divulgar, deixar de forma acessível a mata para ações de atividades científicas, ações de lazer, né? Então, para isso, a gente pretende fazer, a partir agora do início de 2021, visitas monitoradas na floresta, para que a gente possa dar
conscientizando a população, não só do entorno, como eu falei, mas também a própria população do campus, onde muitos desconhecem a mata que a gente tem aqui e as condições que são necessárias para que a gente possa determinar a preservação desse local. Próximo, por favor. Aqui mais uma complementação, né? Também a gente pretende fazer a administração de cursos, que já vem acontecendo com uma certa regularidade pelos membros participantes desse projeto, né? Também no sentido de educação, cursos virtuais, a princípio, depois nós pretendemos fazer esse curso de forma presencial, inclusive com a demonstração do que a gente tem em termos de espécies arbóreas dentro da floresta, né? E a importância, mostrar em loco a importância da necessidade dessa floresta preservada dentro do campus. E o próximo, por favor. Então, para isso, algumas atividades já vêm sendo desenvolvidas, né? Então, inicialmente, a gente fez um levantamento e uma divulgação inicial do conteúdo, né? Como, por exemplo, a história da floresta da USP, a sua importância, as espécies existentes, em pesquisas desenvolvidas. Então, o grupo tem lançado frequentemente via Instagram, principalmente Facebook, né? Vários tópicos de discussão e de apresentação da importância dessa mata. Próximo. Também, como dito anteriormente, nós temos feito a promoção de cursos, né, e levantamento contínuo de divulgação nas mídias sociais. Aí a gente tem 2 exemplos, né? Um encontro virtual do Florusp, que foi realizado em maio desse ano, e também um curso mostrando quais são os impactos das queimadas para o meio ambiente e sociedade, no sentido de conscientização da população. Próximo. O grupo também já realizou a marcação das trilhas, que vão ser realizadas dentro da floresta da USP, aqui do campus de Ribeirão Preto, com escolha de pontos, com placas informativas e também com a alocação de lixeiras para essas visitas monitoradas que vão acontecer em breve. Próximo. Dentro dos recursos obtidos nesse projeto da SGA, nós já fizemos a compra de alguns itens, como, por exemplo, bicicletas, para os monitores poderem acompanhar nas visitas monitoradas as pessoas, né, tanto nos passeios por caminhada, como em passeios ciclísticos, que vão ser realizados na mata, né? Nós estamos aumentando a produção de mudas internas, né, no nosso viveiro de mudas, então foram comprados diversos insumos já para que essas mudas sejam produzidas e sejam alocadas também nessa floresta como forma de reflorestamento de áreas que possam ser atingidas ou por incêndio ou por algum outro tipo de degradação. E nós já estamos idealizando também as placas que vão ser colocadas nessas trilhas, né, com informações não só do trajeto a ser seguido, mas também das espécies arbóreas que lá existem, né, e informações também relacionadas à educação. Então, a ideia inicial para essas placas... Pode voltar só um, por favor? A ideia inicial dessas placas é fazer essas placas com madeira obtida de árvores que caem com as chuvas, com os ventos que acontecem aqui no campus. Então, a gente tem um depósito grande dessas árvores. Então, a ideia é aproveitar esse material para fazer essa sinalização, né? E toda a sinalização tem um QR Code, onde a pessoa com o próprio celular pode obter informações e ver o histórico de cada espécime que for identificado no trajeto da mata, o passeio na mata. Próximo. Mais um minutinho, professor. Está terminando já. Obrigado, Fernanda. O projeto, nós temos também já um projeto de um centro de recepção do usuário, né, que deve entrar em licitação agora em janeiro, né? Falta a gente só definir o local. Nós temos 2 propostas de entrada para esse público externo e interno do campus. O próximo. Esse projeto também com esse projeto foi possível a gente ter fomento para projeto de pesquisa, né? Então, o Programa Unificado de Bolsas já foi conseguido bolsa.
para atividades relacionadas a esse projeto da SGA, inclusive o próximo, com divulgação no primeiro Congresso de Cultura e Extensão da Universidade de São Paulo, próximo. Né? E as próximas etapas é o incentivo às visitas, a aplicação de formulários a visitantes, mais divulgações nas mídias sociais com interesse de divulgação da floresta e educação ambiental. Próximo. Né? Então, como considerações, né, só o que a gente já relatou, nós temos como público-alvo a comunidade externa e interna, e principalmente estudantes das escolas do entorno e professores da rede pública, no sentido de conscientização e educação dessa população. Próximo. Deixo aqui nosso contato para que as pessoas interessadas possam fazer algum questionamento ou obter alguma informação. E o próximo. E aqui uma foto de um dos nossos principais cartões postais do campus, que é o nosso lago do campus, que tem uma integração já com a floresta da USP, e aproveito para agradecer a atenção de todos. Muito obrigado. Obrigada, professor Sérgio. O projeto da floresta a gente tem muito carinho, e você tocou naquele ponto de 2011, eu estava chegando na USP, lembro muito bem da professora Helenice, que foi uma batalhadora pela floresta, me pegando no carro dela, venha ver o que está acontecendo aqui, é fogo! E foi muito triste. Mas agora, após 10 anos, eu acho que a gente tem uma retomada, então está sendo muito bom também esse novo ciclo aí de experiências. Agradeço também a apresentação e a parceria. Muito obrigada. Obrigado a você. Bom, então agora nós vamos passar para o próximo e último, a última apresentação desse bloco, né? A unidade é a Prefeitura da USP de São Carlos, e nós convidamos então o coordenador, professor Sérgio Campana, para fazer a sua apresentação. Professor Sérgio, fique à vontade. Obrigado, Fernanda. Boa tarde a todos, ao professor Tércio, a toda a equipe da SGA, aos colegas presentes. É um prazer vê-los em pleno gozo de saúde, né? Eu lamento a gente não poder se encontrar pessoalmente, mas a expectativa é boa, né, de que em breve a gente volte a se encontrar. Eu quero deixar um testemunho aqui de que essa gestão na SGA e a gestão do professor Varran e do professor Hernandes, com todas as dificuldades que tivemos, né, implementaram uma série de novas semeaduras, né, e eu reputo que esses editais da SGA, como também o Carnaton da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária, vem plantando sementes, né? Aqui no campus de São Carlos, a gente tem já de longa data vários grupos e pesquisadores que trabalham na área ambiental e várias ações. Então, esses dois editais foram uma oportunidade para a gente juntar todo mundo, né? E discutir os projetos, inclusive, né, que é muito bom, juntar essa turma para discutir o plano diretor socioambiental do nosso campus, que tem um atraso muito grande em relação ao calendário que já foi estabelecido há um bom tempo. Então, é uma gratidão que eu quero expressar aqui, um reconhecimento ao professor Tércio, à equipe da SGA e à reitoria da nossa universidade. Você pode passar o próximo, por favor? Então, o meu papel como coordenador, eu não sou da área ambiental, embora tenha algumas parcerias e alguns trabalhos na área ambiental, o meu papel foi contatar toda esse conjunto de pesquisadores interessados e a gente discutir, colocá-los na mesma mesa para a gente discutir os projetos, tanto para o edital de 2020 como do 2021. Então, é uma equipe multidisciplinar, tem professores do Instituto de Arquitetura e Urbanismo, da Escola de Engenharia e eu da Química, né? Bem como funcionários da Prefeitura, que já tem um envolvimento bastante grande com projetos voltados para a área ambiental.
E tem também, né, e eu me desculpo por não listar, pode voltar de novo, por favor, Tamara? Eu me desculpo por não listar todos os estudantes, né? Não há estudantes de pós-graduação, até onde eu saiba, mas há vários estudantes da Escola de Engenharia e do IAU que participam apaixonadamente desse projeto. Estão dando um suporte muito importante para as nossas atividades. O próximo, por favor. Então, aqui a gente tem uma descrição bastante resumida dos objetivos gerais e principais. A ideia é elaborar e implementar um plano de ações para o manejo e a gestão das reservas ecológicas aqui do nosso campus, que se localizam na área 2. E um dos motes, é claro, né, é a educação ambiental para mobilizar e sensibilizar a nossa comunidade interna, professores, estudantes e funcionários, e também a comunidade externa. A gente vai ver que o campus, a área 2, é cercada por muitos bairros populares. Inclusive, né, há conflitos entre essas comunidades periféricas ao campus, a área 2, e a gente tem mediado, né, ou procurado mediar esses conflitos de maneira que essa comunidade entenda que as reservas ecológicas, primeiro, a USP é nossa, a USP é pública, e essas reservas ecológicas são também dessa comunidade. Nós temos os planos de trazê-los para dentro do campus, assim que for possível, as crianças, né, das famílias, e fazer os passeios ecológicos, as visitas aos nossos nichos, né, aqui no campus, devidamente sinalizados. Isso deve, eu espero, começar a acontecer no ano que vem. Então, tem os objetivos específicos para promover a integração das ações e atividades de manejo, fomentar o direcionamento das ações, promover a recuperação de áreas degradadas, fortalecer as relações com a comunidade interna e externa e promover a integração das reservas ecológicas ao planejamento do desenvolvimento do território, que não se limita apenas à área do campus da USP. Próximo, por favor. Esse diagrama, né, ele resume como que a gente elaborou e pensou esse projeto, né? Então, a gente tem as cores não estão ajudando muito, pelo menos aqui na minha tela, mas o objetivo geral é a governança, né, no que tange a gestão e o manejo ambiental, e os eixos estruturantes são a educação ambiental e a mediação de conflitos e sensibilização das comunidades vizinhas à nossa área 2. São 5 subprojetos, né, que estão aí delineados na legenda da figura. Cada um desses subprojetos é nomeado, não vou me preocupar em ler, porque em seguida a gente faz uma descrição resumida das atividades, então eu posso falar um pouquinho sobre cada um deles. Pode passar a próxima, por favor, Tamara. Então, um dos subprojetos, no caso aqui o subprojeto 1 e 2, se ocupa de analisar e monitorar a qualidade da água nas nascentes da área 2, há 2, aqui nós estamos mostrando os resultados apenas de uma, à esquerda abaixo, e também há fluxos de água, pequenos riachos, né, um córrego, que corre para dentro do campus e que vem, portanto, de fora do campus, e nesse a gente não tem controle nenhum. Dentro do campus, sim, e a gente pode ver ali na nascente de água da área 2, que é um ambiente preservado. Esse é o trabalho desenvolvido pelo professor Juliano Corbi, da Escola de Engenharia de São Carlos, e ele faz tanto a análise físico-química da água da nascente, como daquele córrego, como também ele se usa de bioindicadores. No caso, as larvas de insetos de uma determinada espécie, que o coordenador não vai saber o nome, mas o Juliano falaria decore salteado. Então, a gente vê que a nascente ela está preservada, o pH, a condutividade elétrica da água, a turbidez e esse indicativo biológico, né? Farta, ó, tem 10 ordens de insetos e grupos sensíveis à população da poluição aquática, como Trichoptera e Ephemoptera, que são extremamente sensíveis a poluentes. Então, a presença deles nesses
nessas nascentes é a garantia que elas estão preservadas. Por outro lado, né, esse córrego que vem para dentro do campus, ele traz uma poluição, né, uma contaminação com efluentes domésticos, né? Então, há variações importantes aí, não tanto do pH, mas na condutividade elétrica da água, né, e na turbidez, né? Então, se percebe a qualidade dessa água é bem pior, e também não se encontram esses biovetores, né, esses insetos que são sensíveis à poluição, porque é um ambiente muito desfavorável para eles. A próxima, por favor, Tamara. Nesse diagnóstico socioambiental das comunidades vizinhas ao campus, a gente tem a colaboração da professora Luciana Schenck, do IAL, e também do professor Victor Ranieri, da Escola de Engenharia, e a ideia é fazer a revisão da metodologia que foi aplicada no diagnóstico da área, que foi realizada em 2013 e 2014. Então, foi feita a revisão e atualização do questionário para a aplicação, a determinação das áreas de aplicação do diagnóstico e a prospecção de entidades da região para auxílio na aplicação desse diagnóstico. É claro que, nesse momento de pandemia, a própria distribuição dos formulários e questionários não foi facilitada. Então, não posso dizer que avançamos, né, como gostaríamos. Pode passar o próximo, por favor, Tamara? Nos subprojetos 3 e 4, os objetivos são o zoneamento ambiental da área das reservas ecológicas e os estudos para integração das reservas ao planejamento e desenvolvimento do território. Volta um pouco, por favor, Tamara, a transparência anterior. Eu só queria destacar que esse mapa, né, mostra o campus, a área 2 do nosso campus, circundada em azul clarinho, e em várias outras cores, né, estão destacados os bairros, que são 8 bairros que estão aí nos arredores, na periferia da nossa área 2. Por favor, o próximo. E, na medida em que nós estamos contatando as comunidades desses bairros, né, a gente também procurou e tem procurado as entidades que trabalham, já que já tem projetos, né, com essas comunidades. Então, as 6, nessa legenda do mapa aí aparecendo como localização do Campus 2 e áreas de entorno, a legenda tem as cores, né, para os córregos, nascentes, APPs, e também uma lista de 6 entidades que realizam ações socioambientais e de outra natureza também com as comunidades desses bairros. Por favor, o próximo. Esse outro subprojeto, ele é voltado para a recuperação das áreas de preservação e da própria preservação dessas reservas ecológicas que a gente tem aqui na área 2. Também sofremos, né, com a seca e a ocorrência de incêndios. Infelizmente, também temos, né, incêndios acidentais e criminosos também, né, porque muitas vezes está com fogo do lado de fora do campus, né, mas grudadinho na grade, no gradil da USP, e acaba que o vento acaba levando para dentro do nosso campus, da nossa área. E esse ano a gente teve um evento bastante importante que devastou uma área. Felizmente, ela já está em curso de recuperação. Então, aqui a gente tem um mapeamento, né, das áreas de replantio, né, que já são utilizadas na área 2 para a compensação das supressões que são necessárias tanto na área 1 e área 2. Esse subprojeto é coordenado muito de perto pela responsável por áreas verdes da prefeitura, a arquiteta Sônia Costardi, que, ao longo da sua atuação aqui na Universidade de São Paulo, no nosso campus, fez vários cursos e várias formações, né, que a qualificam bastante, né, para cuidar dessa questão. Ela trata dessas reservas com muito zelo, né? Então, é um trabalho que tem se desenvolvido ao longo de muito tempo, que foi agregado a essa proposta submetida e aprovada pela SGA. Um minutinho, professor Sérgio. Esse último subprojeto
nós temos uma participação muito importante com o Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP de São Carlos, que é o CDCC, muito perto aqui da prefeitura, onde está instalada a prefeitura provisoriamente há quase 2 anos na área 2, nós temos a engenharia ambiental. E colado na engenharia ambiental, uma das áreas de preservação, onde nós temos é a próxima transparência, por favor, Tamara. Nós temos um projeto aprovado e com licenciamento ambiental para uma trilha ecológica que inclui, inclusive, um mirante, como vocês estão vendo ali, à esquerda, abaixo, para visitas guiadas. Inclusive, o CDCC tem monitores, nós também aqui no campus e na nossa equipe também temos os monitores, então, tem uma programação já feita, porém, a trilha, apesar de já contar, inclusive, com recursos financeiros, a gente não conseguiu fazer a licitação. Não aqui na prefeitura, dado o acúmulo de licitações que a gente teve que fazer ao longo desse ano e do ano passado, por conta do Ministério Público Estadual, que exige, né, que o nosso campus seja inteiramente acessível, então isso demandou da prefeitura e está demandando um esforço enorme, então a CDCC e o seu setor administrativo ficou encarregado de fazer essa licitação, mas teve muitas dificuldades para encontrar orçamentos, né? Então, essa licitação fica para o ano que vem, mas certamente a gente vai licitar, implantar essa trilha e receber, né, uma parte muito importante da educação ambiental nesse nosso planejamento. Acho que a última transparência, ou a penúltima, né? A gente está seguindo o cronograma, tem algum atraso, né, como todos os projetos, devido principalmente à pandemia. Isso trouxe uma influência na vida de todos nós, né, que é muito difícil ainda de aquilatar o quanto estamos afetados, mas eu diria que a gente andou satisfatoriamente em direção aos objetivos e ao cumprimento das etapas conforme o nosso cronograma de trabalho. E a última transparência são as considerações. Pelo pouco tempo, né, de andamento do projeto, nós conseguimos avançar razoavelmente, apesar das muitas dificuldades operacionais, a maioria delas, é claro, ligadas à questão da pandemia, que impediram a distribuição dos questionários e os contatos, né, com a comunidade e as ONGs e outras entidades que tem aqui na nossa região. Uma coisa muito importante que a gente conseguiu, fazendo a união desses pesquisadores, é que eles foram motivados a apresentar projetos no âmbito do Programa Unificado de Bolsas, como no programa do CNPq, de Bolsas de Iniciação Científica, para agregar bolsistas, né, estudantes de graduação, nos projetos ligados ao nosso projeto da SGA. Isso já está em andamento, né, e a gente espera que dados publicáveis, inclusive, né, em eventos e em periódicos especializados, devam brotar no ano que vem. Nós temos os levantamentos de campo, esperamos realizá-los logo no primeiro semestre de 2022, desde que o controle da pandemia se estabeleça. E uma parte que a prefeitura implementa logo no começo do ano é a seleção de estagiários para fazer o apoio logístico e da organização dos nossos dados, né? Há muitos dados que vão ser levantados e já existem, né, que temos que organizar. O Tércio já está cobrando o relatório e a gente já está preparando para o Tércio. Então, a última transparência são os nossos contatos. Agradeço a oportunidade de trazer um pouco das nossas atividades e fico à disposição. Muito obrigado. Obrigada, professor Sérgio. A gente acompanha a sua expectativa aí com o plano diretor socioambiental e sabemos de todos os seus esforços aí nesse sentido. Então, a gente termina agora essa parte das apresentações. Professor Tércio, fique à vontade. Obrigado, Fernanda. Obrigado aí pela liderança nessa segunda etapa. Tadinho do Sérgio, ele ficou de novo por último aqui, mas que coisa, hein, Sérgio? Mas, de qualquer forma, o que a gente nota, né, nesses projetos, é claro que está no início,
mas essa é uma oportunidade para toda a nossa comunidade, né, aqueles que estão acompanhando, eventualmente vão poder obter o vídeo no YouTube, do que aquilo que nós estamos fazendo, a nossa luta para preservar o nosso patrimônio maior, que são as reservas ecológicas. Fico muito contente, né, ao ver os projetos, como eles estão evoluindo, né, em 6 meses há um amadurecimento daquilo que foi proposto, né, muitas coisas não conseguiram ser desenvolvidas ainda, mas, puxa vida, temos aí ainda todo o ano de 2022 e, como o próprio Sérgio colocou, eu acho que com todo mundo vacinado, as pessoas mais conscientes, talvez consigamos voltar próximo do que seria algo normal e, com isso, desenvolver, né, continuar desenvolvendo esses projetos. Nós não tivemos, na verdade, nenhuma questão agora à tarde, com relação àquilo que foi apresentado. Pergunto, então, aos nossos coordenadores, aos que apresentaram, se tem alguma dúvida, se alguém quer fazer alguma pergunta para algum outro coordenador, né? O Flávio já levantou a mão, e vamos gastar alguns minutos, né, nessa interação. Flávio, por favor. Eu estou sendo mais informal aqui, mas se vocês querem formalidade, eu posso, mas acho que não precisa, né? Por favor, professor Flávio. Oi, desculpa, gente. Eu só queria dar algumas sugestões, eu anotei algumas coisas que eu já tinha falado. Bom, primeiro dar os parabéns, que eu acho que não dei no começo, mas eu já tinha falado isso antes, por isso que eu não repeti, mas eu acho que essa integração é fantástica e a gente vê projetos ocorrendo, saber que ocorre, isso é um ponto muito importante, acho que para começar, que a gente não sabe. Eu tomo banho no CPUSP todo dia e não sei que os projetos estão acontecendo do meu lado no CP, e eu acho que isso é importante a comunidade universitária ter esse acesso. Eu acho que esse workshop é uma oportunidade, embora eu acho que, no fim, menos gente do que eu gostaria está assistindo, mas eu acho que é um começo. E para a gente que está aqui é fantástico ter essa noção. E eu acho que ter essa visão também para aplicar nos nossos institutos coisas que a gente não está fazendo, né? Então, acho que vocês estão de parabéns. Mas, bom, eu anotei algumas coisas ao longo da manhã e agora à tarde. Eu coloco como sugestões. Uma, eu acho que tem muito projeto que a gente não conhece, né? Como sempre, né? Tem muitos que é esses aqui, mas tem muito projeto que um professor está fazendo aqui, outro ali e tudo mais. E eu tinha pensado como juntar isso, e aí eu lembrei do programa Apollo, que foi modificado, né, para a gente poder pôr projetos e tal, e imaginei um banco de dados, que não seria muito trabalhoso, né, dentro desse já, para os docentes colocarem projetos, talvez, docentes ou funcionários. É uma ideia para deixar. Outra coisa que eu pensei, sempre penso muito em integração, em ações integradas de educação, né? Então, talvez através de editais, e não sei se seria uma coisa que a SGA faria, eu até me disponho a ajudar, se vocês tiverem alguma ideia, mas é realmente integrar. Tem muitas ações de educação e a gente muitas vezes tem que reinventar a roda. No Centec a gente está fazendo trilhas, está fazendo uma série de coisas, em outros lugares estão fazendo, por exemplo. E recentemente, eu entro num exemplo e uma sugestão específica. A gente trouxe o Pablo, que foi um aluno da biologia, que hoje é um dos maiores especialistas do ICMBio. Ele começou o projeto Ecossistemas Costeiros comigo, foi muito legal ele vir, mas ele é um especialista em trilhas sustentáveis, né? E foi lá no Centec e mostrou como todas as trilhas estão erradas, na declividade errada, uma série de conceitos que eu trabalho. Isso eu conheço mais, porque eu trabalho, dou aula há uns 20 anos sobre caminhada, montanhismo como educação ambiental, e aprendi muito no curso do Pablo, né? E não assisti o curso inteiro. Então, essa é uma ação que poderia ter sido divulgada, né, até falha minha, né, que poderia ter pensado, mas pela SGA, para todas as pessoas que estão trabalhando
né, com trilha. No fim, ficaram poucas pessoas, né? E a maior parte do curso é online, é gravado, e aí o Pablo veio para essa atividade de campo especificamente, foi paga passagem de avião, tudo mais, e poderiam ter vindo outras pessoas. Então, esse é um exemplo, né, de uma integração que teria sido possível, mas acho que se houver um direcionamento da SGA, façam isso, né, dentro das ações de educação, acho que vai ser mais fácil das pessoas lembrarem de fazer isso. Então, é outra sugestão que eu deixo. E para quem está fazendo trilha, eu deixo essa sugestão. Quiser, conversem comigo, ou então eu passo diretamente o contato do Pablo, né? Tem outras pessoas no ICMBio, tem mais uns 3 ou 4, que trabalham com isso, fizeram curso do exterior e tudo mais, e que eu acho que podem talvez trazer um aporte interessante para a idealização dessas trilhas. Essa é uma coisa bem específica mesmo. E como a pessoa que gosta de trilhas, eu sugiro que vocês façam as trilhas as mais longas possíveis, né? Não façam trilhas muito curtas. Também as curtas, né, de várias categorias, mas não se esqueçam das longas. É isso aí. Obrigado. Só essas sugestões. Obrigado. Obrigado, Flávio. Na verdade, ambos os Sérgios, os projetos envolvem um pouco de trilha, então fica aí realmente a dica, né, nesse sentido. Alguém mais gostaria de acrescentar alguma coisa? Tamara, por favor. Vou deixar o professor Sérgio na minha frente, que eu sei que ele tem uma reunião do Conselho Gestor. Muito obrigado, Tamara. Só para me despedir, né, de vocês, mandar um grande abraço a todos e pedir ao professor Flávio, que se puder, colocar aqui o contato dele no chat, que sim, me interessa muito, né, que a gente saiba mais sobre as suas sugestões para as trilhas. Muito obrigado. Que ótimo. Obrigado também, Sérgio, pela participação. Abraço, Tércio, abraço a todos. Grande abraço aí. Bom final de tarde para vocês. Se não nos vemos, sim, o Tércio eu vejo, né? Não, segunda-feira. Segunda-feira. Ótimas festas, Feliz Natal. Obrigado, professor Flávio. Muito obrigado. Tchau. Obrigado. Tchau, Sérgio. Até mais. Tamara tinha levantado a mão, a Ana também. Eu queria só deixar aqui, né, assim, um testemunho do ocorrido no campus de Pirassununga. Acho que a Dineli, ela não trouxe as fotos, né, são impactantes, né, Dineli, e dizer que eu tenho certeza que Pirassununga vai precisar de muita ajuda, né, porque realmente é um trabalho agora de muitos anos para a recuperação das nossas florestas. Então, acho que a gente não pode perder isso, né, de vista, e tenho certeza, né, que os dirigentes do campus, né, todos eles estão muito preocupados com isso, e que a gente conta, né, com a colaboração de todos, das experiências, né, do apoio, enfim, fazendo aqui uma fala mais do outro lado, né, da importância, e que nós temos uma área muito grande, né, de reserva, e que, além da parte vegetal, da flora, nós tivemos também um comprometimento muito grande da fauna, né? A gente tem visto o resultado de tudo isso. Então, é um trabalho aí árduo que a gente tem pela frente. Era só mais nesse sentido mesmo, professor, para deixar registrado aí o nosso pesar pela perda que tivemos. Obrigada. Não, fez muito bem. Eu ia comentar isso também, até achei que ele iria mostrar algumas fotos, mas eu acompanhei também pela mídia e por alguns colegas. Realmente uma tragédia, né? Não só o incêndio, mas o microburst, como a gente fala em meteorologia, ou a microexplosão, realmente prática, quase como se fosse um tornado, mas ele é muito mais localizado, só que a explosão e a velocidade dos ventos é gigantesca. Isso realmente faz todo aquele estrago que a gente presenciou. E com certeza, né, eu tenho questão que não é só a Pirassununga que vai estar lutando para que possamos restaurar, né, o campus e a nossa mata,
mas a USP, né, a instituição, a reitoria, vai trabalhar nesse sentido também. Ana, por favor. Professor, mais um sentido de sugestão também, acho que foi uma tarde também muito produtiva, né, de bastante troca de experiências, mas deixo então a sugestão, né, tomara que tenha, né, a questão da continuidade dessa gestão, a gente espera, mas que a gente possa ter momentos como esse de encontros, né, podem ser, mesmo que sejam encontros temáticos, né, acho que a gente potencializa muitas ações, né, seja pela questão das trilhas, né, como disse Flávio. Mais recentemente também a gente dialogou bastante com o professor Campana, lá de São Carlos, para falar sobre áreas verdes, sobre o edital de arborização, de poda e arborização urbana. Então, a gente tem sentido, né? A gente vai se arranjando conforme a gente consegue, mas se a SGA pudesse nos ajudar a promover esses encontros entre os campi, né, no sentido de potencializar essas ações, seria muito importante, no sentido de, por exemplo, resíduos, né? Então, a gente sente essa mudança de legislação e como é que estão os outros campi, como é que a gente poderia, então, a SGA, né, como na centralidade, né, dessas diretrizes. Então, fica a sugestão desses encontros mais temáticos, né, para a gente conseguir resolver os problemas locais de uma maneira mais padronizada, vamos dizer assim, né, entre os campi. E agradeço aí a oportunidade, professor. Não, com certeza, né? Tem várias outras ações, inclusive que têm que ser ações institucionais. Eu estou terminando de tentar aprovar um convênio, que vai ser um convênio USP, né, institucional, com a Green Electron, para a coleta de baterias e pilhas em todos os campi. E isso vai ser algo generalizado. Então, nós vamos ter que fazer isso de uma forma uniforme, de uma forma estruturada, e isso realmente é algo que precisa ser feito. Mas você tem razão, eu acho que também cabe à SGA, e isso, na verdade, faz parte das missões que a SGA assumiu, né, quando foi criada, de fomentar esse tipo de interação. Então, acho que isso vale a pena, sim, estar na agenda aí do próximo ano e dos anos que estão por vir aí. Né? Mais alguém? Bom, então, pessoal, só me resta Vamos realmente tirar a agradecer. Foto, então, né? Desculpe, professor. A foto da tarde, eu acho que é bom, né? A gente É a última coisa, né? Vamos tirar a última foto, é a última Desculpa coisa. se eu te cortei, professor. Bom te ver também, não. Regina, Sandra, o pessoal que a gente não via há um tempo. Isso, todo mundo, se puder abrir as suas câmeras aí. Palavras finais. Agradeço, então, muito todas as apresentações. Obrigado por estarem aqui presentes. Né? Eu gostaria, de novo, de enfatizar a equipe que está por trás da SGA. Né? É ela que tem efetivamente trabalhado e feito com que muitos dos eventos, muitas das ações da SGA tenham sido fortalecidas, né, através deles. Então, eu tenho como conselheiros a professora Denise Espinosa, a professora Fernanda Brando, o professor Paulo Almeida, o professor Tadeu Malheiros, a professora Tamara Gomes, né, que é o pessoal que me dá o suporte. Toda vez que eu tenho dúvidas, toda vez que eu preciso resolver alguma coisa, são eles que estão lá para isso. Né? Mas sem uma ajuda da parte administrativa, nós também não conseguimos avançar em nada. E é por isso que nós temos pessoal de alto gabarito, né, também trabalhando conosco, né, o Jefferson, o Leonardo, a Regina, a Sandra, o Adonias, eles nos dão esse tipo de suporte que a gente precisa, né, que a gente sabe que a universidade não caminha, né, sem todo o seu suporte administrativo e técnico, e são eles que estão por trás de tudo isso sempre. Né? E a SGA, ao longo desses últimos anos, ela tem sempre, né, mantido estagiários. Claro que ela suporta alunos de C, estagiários nos vários campi, né? Mas nós também temos os nossos estagiários para dar um suporte, inclusive aos nossos conselheiros e à própria SGA como um todo. Então, Amanda, Laura, Vinícius têm estado conosco aqui. Inclusive, hoje nós temos uma estagiária pós-doc, a Cristiane, que tem como função exatamente um projeto de olhar para a iluminação dos prédios e propor, né, um novo planejamento de iluminação.
né? E aí, uma vez que esse projeto esteja pronto, ele vai ser distribuído para todos os outros institutos, né, para que a gente possa melhorar a iluminação, com isso economizar energia, e ao economizar energia, diminuir as emissões, e aí é uma cascata, né? Diminuindo as emissões, a gente vai conseguir minimizar o aquecimento global e, com isso, diminuir os impactos, né, que a mudança do clima tem feito no nosso planeta. Então, acho que é todo esse grupo que dá suporte, e é isso que faz com que, na verdade, seja não só um prazer trabalhar na SGA, mas também ver os frutos que ela produz. Obrigado a todos vocês, aqueles que nós não vamos nos encontrar, aqueles que não vão estar em São Carlos, segunda e terça. Desejo boas festas, grande final de ano, e que 2022 realmente seja um ano diferente. E um ano em que a gente possa efetivamente mudar um pouco a cara que o nosso país adquiriu ao longo desses últimos anos, né? Então, muito obrigado a todos, boa tarde e fiquem bem. E vacinem-se, hein? Saúde. Tá bom? Boa Saúde, pessoal. Tchau, boas festas. Boa tarde a todos. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau.